Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa escola bíblica. Estamos estudando o tema do avivamento, uma lição extraordinária que traz o tema aí, olha, para você ver, aviva a tua obra. Uma lição magnífica que estamos estudando, foi escrita pelo pastor Elinaldo Renovato. É um tema muito importante e hoje é a terceira lição. Eu sou o professor Egivaldo Tavares, falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Então, o tema de hoje, o avivamento no Novo Testamento. Nós tivemos a lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento. Uma lição riquíssima que tratou dos grandes avivamentos, o avivamento nos dias de Moisés, por volta do século XV a.C., o avivamento nos dias de Samuel, no século XI a.C., o avivamento nos dias do rei Josias, século VII a.C., o avivamento nos dias de Neemias, século V a.C. Então, do período da introdução do povo na terra de Canaã, desde a peregrinação, no período da monarquia, no período pré-exílico, nos dias de Judá, e depois do pós-exílio, nos dias de Neemias e Esdras. E hoje vamos estudar o avivamento no Novo Testamento. Tratar do avivamento no Antigo Testamento, se fosse tratar livro por livro, seria um tema muito amplo, porque são 39 livros. Mas hoje nós vamos estudar o avivamento nos 27 livros do Novo Testamento. Você está preparado para fazer essa viagem? Então vamos lá. Nessa lição tão rica que vamos estar estudando sobre o avivamento no Novo Testamento, vai ser uma panorâmica, uma visão por cima dos grandes avivamentos em cada livro do Novo Testamento, pois não dá para comportar todos ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Você sabe que trata-se de muitos livros, muitas temáticas, mas a ênfase é no avivamento. A nossa lição ela tem 3 objetivos principais, que são eles: apresentar o avivamento nos evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E, segundo, saber como se deu o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos, tem 28 capítulos, que trata do tema do Espírito Santo. No terceiro objetivo, nós vamos conhecer o avivamento nas epístolas. As epístolas são 21 cartas, ou seja, 13 de autoria do apóstolo Paulo, 8 delas que são chamadas de epístolas gerais. Então, são 21 cartas para estudarmos o tema do avivamento. E, por último, o avivamento no Apocalipse, quer dizer, o livro de revelação, literatura apocalíptica. Então, os principais gêneros do Novo Testamento, seja os evangelhos como biografia, Atos dos Apóstolos como história e o gênero epistolar, que são as epístolas, as cartas, e o gênero apocalíptico, que é o último livro da literatura simbólica. Então, nós vamos estar estudando todo o Novo Testamento aí, tratando dessa temática riquíssima. No nosso textuário, nós temos aqui a seguinte expressão, veja só. Jesus respondeu e disse-lhe a quem? A mulher samaritana, lá junto da fonte que Jacó havia tirado água desse poço. Uma fonte intermitente que gerava água e de vez em quando ela secava, né? Até hoje existe essa fonte na região de Sicar. E Jesus se encontra com uma mulher samaritana, uma mulher com uma vida duvidosa, ela teve 5 maridos e o que estava no momento não lhe pertencia, e veio buscar água no horário, justamente como uma maneira de camuflar a sua visibilidade diante do público da sociedade,
já que ela estava convivendo com um marido alheio que não era seu e outra mulher, e tinha uma vida reprovada, principalmente para o contexto dos dias de Jesus, é que se tornava mais agravante ainda a situação da mulher. E o texto, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Os samaritanos e os judeus não se comunicavam. E isso deve-se a um conflito que começou sendo gerado após o cativeiro babilônico. Quando os assírios destruíram o reino do norte, então levaram as 10 tribos para a Síria, na região nordeste da Mesopotâmia, e depois, quase 100 anos depois, os babilônios levaram Judá para a Babilônia, eles se espalharam pela Pérsia, por muitos locais. Então, os assírios, não é sírios, assírios, que tem por capital Nínive. Ao norte de Israel tem a Síria, que tem por capital Damasco. Os assírios, eles decidiram colonizar o espaço, enviando povos para tomar conta da terra que eles tiraram os israelitas, as 10 tribos, o reino do norte. Norte em relação a Judá, que ficava no sul. Jerusalém é a capital do sul. O reino do norte tem por capital Samaria. E nesse processo de colonização, eles foram atribulados com alguns leões que invadiram a terra e atacaram as pessoas, pois as fronteiras estavam expostas, não havia segurança, e na grande floresta jordânica havia leões, e eles entraram e atacaram algumas pessoas, eles entraram em desespero, atribuíram isso aos deuses, mandaram buscar sacerdotes que ensinassem a cultuar o Deus daquela terra, pois os pagãos entendiam que havia deuses para cada terra. E nisso eles enviaram alguns israelitas para se unir aos pagãos e formar uma religião sincrética miscigenada. E não deu outro. Esse sincretismo religioso, eles se uniram com os gentios e aí formou uma nova cultura, uma nova religião, os denominados samaritanos, os habitantes de Samaria, mas um povo misto de judeus e gentios. Quando os judeus retornam da Babilônia para construir o templo e depois a cidade de Jerusalém, os samaritanos querem participar da construção, mas os judeus resistem, rejeitam, por considerá-los pagãos. E nisso gera-se um conflito entre samaritanos e judeus. Esse conflito vai se acirrar através dos séculos. Os judeus constroem o seu templo, os samaritanos não conseguem participar da construção do templo, o que gera um conflito entre esses povos. No futuro, passando os séculos, um deles, um dos sacerdotes samaritanos, vai ter o apoio do Império Grego, que vai conquistar o Império Medo-Persa, e vai autorizar esse sacerdote a construir um templo para os samaritanos no Monte Gerizim, que é esse local onde Jesus está conversando com a mulher, onde tem a fonte de Jacó. E eles vão construir esse templo e os judeus virão e destruirão esse templo, porque eles entendem que para Deus só existe um templo, e o templo dos samaritanos dentro da Palestina seria uma afronta, seria um templo pagão. Não deu outra. Essa atitude dos judeus de destruir o templo acirrou de uma vez por todas a divisão e tornou os dois povos totalmente separados e passaram a viver num conflito acirrado de cultura, de visão, de religião. E os samaritanos existem até hoje. Porém, Jesus decidiu passar por esse local, sendo judeu. Os judeus não tinham tradição de parar e conversar com uma mulher, muito menos uma samaritana, e pior ainda, uma mulher que estava vivendo com a vida prostituída, fora dos padrões de Deus. E quando essa mulher veio buscar água,
Jesus estava sentado. Os discípulos de Jesus foram ao mercado comprar comida. E naquele momento, Jesus pediu água para aquela mulher, dá-me de beber. E ela responde, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Ela não sabia quem estava diante dela, mas Jesus foi se revelando aos poucos para aquela mulher. E na primeira expressão de Jesus é esta: se tu conheceras o dom de Deus, a dádiva de Deus, o presente de Deus, e quem é o que te diz, esse quem é o Messias. Ela vai descobrir lá na frente. Dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Ou seja, a mulher entende que Jesus está dizendo que ele tem uma fonte, se ela pedisse, que era mais viva do que este poço que ela veio buscar água. Então ela entendeu do ponto de vista material, disse, tu não tens com que tirar, esse poço é fundo, onde é que tu irias buscar água viva? Aquela região era conhecida, uma região montanhosa de Sicar. E aquele era o único local que tinha um poço com cerca de 30 metros de profundidade. E naquele momento, Jesus começa a se revelar para essa mulher e diz para ela, olha, o que beber desta água aqui tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, então ele indica que ele é a fonte de uma água que salta eternamente, que salta para a vida eterna, que não para de jorrar. Quando a mulher escutou, ela entendeu a mensagem e disse, dá-me depressa dessa água para que eu beba e não torne mais a ter sede nem venha a esta fonte. Ela queria uma fonte para matar a sua sede, pois aquela fonte de Jacó sempre secava. Mas agora Jesus está oferecendo uma fonte que salta para a vida eterna, ou seja, não cessa de jorrar. E ela queria dizer, então dá-me logo, eu quero saber onde está essa fonte. Aí Jesus disse, vai chamar o teu marido, se eu não tenho marido. Disseste bem, tiveste 5, e o que estás agora não te pertence. Então a mulher sentiu que Jesus revelou o seu pecado, a sua vida, a sua biografia e disse, vejo que és profeta, porque aquela revelação era algo que revelava um dom profético. Vejo que és profeta. Aí, nisso, a mulher vai agora estreitar a conversa com Jesus, porque passa a considerá-lo como profeta. Ela disse assim, eu sei que quando o Messias vier, ele nos falará todas essas coisas. Ele disse, eu sou aquele que fala contigo. Então, Jesus é o que tem a fonte da água da vida, Jesus é maior do que Jacó, Jesus é o Messias, Jesus é a fonte da água da vida. E naquele momento a mulher disse assim, olha, os judeus dizem que deve adorar lá em Jerusalém, onde está o templo judaico que Herodes construiu. Os samaritanos estão dizendo que é aqui neste monte, Gerizim. Mas o que o Senhor diz, onde é que deve adorar? Jesus disse, vem a hora e já chegou, que nem neste monte deve adorar o Pai, nem em Jerusalém, mas em todo lugar. Porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, então ele está em todo lugar. Aí a mulher, de fato, entendeu a mensagem e compartilhou com os samaritanos a mensagem de Jesus e descobriu que ele não é só apenas um profeta, o Messias, maior do que Jacó, mas é o Salvador do mundo. Foi a conclusão que os samaritanos chegaram. Então, Jesus oferece a dádiva de Deus para os homens, a fonte da água da vida. Uma fonte que salta, que traz, olha, água da vida. Então, esse avivamento traz vida, torna vivo. A verdade prática nos diz, a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história.
E quando nós olhamos, de fato, as Escrituras, ela mostra onde estão essas raízes de um verdadeiro avivamento, por onde começa, por onde passa e o que o sustenta. Então, o verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a própria história, que vai além do tempo. E isso começa nessa mensagem da água da vida, que é o próprio Espírito Santo que Jesus oferece àqueles que o seguem. Na nossa introdução, nesta lição, temos um panorama geral. A palavra panorama vem do grego pan, tudo, e horama, que é a palavra ver, visão. E a minha palavra horizonte, horizo, ou ver horizonte, que quer dizer o limite da vista, né? Então, um panorama é você enxergar do alto da montanha o todo, você consegue ver toda a cidade. Você não consegue ver os detalhes. Para ver os detalhes, tem que descer a montanha e ir lá. Você precisa descer a montanha para ver os detalhes. Mas, numa visão panorâmica, você vê tudo de cima, tudo de longe. Aquela visão que o drone te oferece. Né? Então, é um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento, nos 27 livros, seja nos Evangelhos, em Atos, nas cartas ou no Apocalipse. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo, como está registrado nos Evangelhos, e mediante os homens comissionados por ele para proclamar a mensagem das boas novas para Israel e o mundo, conforme registra Atos dos Apóstolos. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do Reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas, cartas, e livros. O avivamento nos evangelhos. Nós temos 4 evangelhos que registram a vida de Jesus, a biografia de Jesus, desde o anúncio do nascimento a Maria, em Lucas capítulo 1 e Mateus capítulo 1, a gestação de Maria, as contrações para ter o menino no capítulo 2 de Lucas, os primeiros dias do menino, a matança dos inocentes, de crianças de 1 a 2 anos, e Jesus estaria incluso, mas foi salvo milagrosamente. A sua infância até os 12 anos sendo levado para a sinagoga de Belém, indo para o templo cada ano participar da festa da Páscoa, lá em Jerusalém. Depois a sua chegada aos 30 anos, o início do seu ministério público. Então, os evangelhos, de fato, mostram uma dimensão biográfica. Porém, desses 4 evangelhos que nós estamos vendo, 3 deles são considerados sinóticos. A palavra sinóticos vem de sim, unir, e ópticos, que vem a palavra ótica. Então, quando você vê aqui, olha, você tem sim, aqui sim, quer dizer unir, e óticos, e aí a palavra ótica, está vendo que é visão, unidos numa mesma visão. Ou seja, o que trata Mateus, trata Marcos e Lucas, porém, com pequenos detalhes na sua narrativa. Detalhes a mais ou detalhes a menos, o que indica que eles estruturaram o seu evangelho seguindo a mesma sequência da vida de Jesus. Então, esses 3 evangelhos apresentam Jesus, inclusive, narram os mesmos fatos, porém, ou acrescentando ou reduzindo um detalhe na sua narrativa. Porém, João, o avivamento em João, do Evangelho de João, ele se distancia dos 3. Ele não é considerado sinótico por representar uma outra tradição, um outro olhar. Enquanto os 3 narram a vida de Jesus na região norte da Galileia, a maior parte do seu ministério, João trata a maior parte do ministério de Jesus na Judeia, principalmente as visitas ao templo em Jerusalém, e focando sempre na festa da Páscoa. Então, João ele tem uma ênfase diferenciada. Geograficamente, ele aponta para a região sul,
e os sinóticos para a região norte. Os três mantêm um mesmo olhar sobre a história de Jesus e ele detalhes específicos. Por exemplo, João capítulo 1 trata que Jesus é o verbo. Só João tratou disso, nenhum dos três. Capítulo 2, Jesus transformado em vinho. Só João tem essa narrativa. 3, Jesus fala do novo nascimento com Nicodemos. Só João tem isso. 4, Jesus conversa com a mulher samaritana. Só João registrou. 5, Jesus cura o cego, um paraplégico que está há 38 anos, o homem paraplégico. Só João registrou. Então veja que as narrativas são exclusivas. Capítulo 6, multiplicação de pães e andar sobre as águas, os demais têm. Porém, o capítulo 8, que é a justificação, aliás, capítulo 7, a festa dos tabernáculos, só João tem. Capítulo 8, a justificação da mulher que ia ser apedrejada, só João apresenta. Capítulo 9, a cura de um cego de nascença em Jerusalém, só João revela aquele cego de nascença dentro de Jerusalém. Capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, material exclusivo de João. Capítulo 12, a entrada triunfal de Jesus em Betânia. Capítulo 13, ele lava os pés dos discípulos, só João narra esse fato. Capítulo 14, ele faz a promessa de levar para os céus a morada celestial. Só João apresenta. 15, a alegoria da videira verdadeira, só tem João. 16, a promessa do Espírito Santo. 17, a oração sacerdotal. 18, a prisão no Getsemane, só João registra que os homens caíram quando chegaram perto de Jesus. 19, a condenação diante de Pilatos. 20, a ressurreição. E 21, a aparição e chamado de Pedro, que só João registra. Então, João tem uma gama de material que o distancia 92% dos evangelhos sinóticos. E os demais, eles entram em harmonia em muitas narrativas. E essa obra de arte de Jacob Jordanes, os 4 evangelistas do século XVII, ele apresenta Marcos como o jovem mais novo, enrolado em um lençol, Mateus aqui do seu lado observando, João mais velho está lá por trás, e Lucas, o erudito, com a pena na mão para escrever, o médico Lucas. Né? O avivamento em João, ele apresenta quando Jesus diz para a mulher samaritana, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Quer dizer, é uma afirmação muito poderosa, nunca terá sede. O Evangelho de João, ele faz esse anúncio. Você veja que o capítulo 1 começa João Batista chamando os homens para as águas, para o batismo de arrependimento. Mas ele diz que depois vem um que batizará com o Espírito Santo. No capítulo 2, Jesus pega a água e transforma em vinho. No capítulo 3, ele diz que é preciso nascer da água e do Espírito. No capítulo 4, ele oferece água para a mulher samaritana. No capítulo 5, ele cura um homem paraplégico que está junto ao alpendre de Salomão, na grande piscina, em busca das águas que curam. E Jesus é a fonte que cura. No capítulo 6, Jesus anda sobre as águas para mostrar que ele tem poder sobre as águas. No capítulo 7, ele diz, quem tem sede, vem a mim e beba, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. E falava ele do Espírito Santo. Então, o Evangelho de João, ele segue com essa temática das águas. E você verá que no capítulo 9, Jesus manda um cego até as águas de Siloé, ele é curado. No capítulo de número 13, Jesus pega a água para lavar os pés dos discípulos, que eles estão purificados. É um ato simbólico da purificação, que vai além da purificação dos pés do rito, mas a purificação da alma. Então, a relação de Jesus com as águas é muito forte. E termina no capítulo 21, após a ressurreição, os discípulos sobre as águas do Mar da Galileia, e ele chama para um diálogo especial com as últimas instruções. Então,
A água é um tema que está ligado ao Espírito Santo e está ligado ao Evangelho de João. É um tema dominante que aponta para o avivamento. A água é símbolo da palavra que purifica, a água é símbolo do Espírito Santo que mata a sede para sempre, a água é símbolo do próprio Deus. Então, e João, ele retrata isso para nós. O avivamento em Mateus. João foi o último evangelho a ser escrito, dos anos 80, 90, né? Já Mateus, ele foi escrito por volta do ano 60 e é considerado o evangelho do reino. A expressão reino, ela aparece no evangelho de Mateus mais de 30 vezes. Então, ele está sempre tratando o reino dos céus, o reino de Deus, o reino. Esse tema, ele é dominante e essa é uma promessa que de fato está ligada à mensagem do avivamento, porque essa é a vontade de Deus, que o mundo conheça o seu reino, que o mundo viva debaixo do seu domínio, que o mundo desfrute desse reino que já foi instaurado, que o reino já está entre vocês, que é a sua chegada. Em Marcos, nós vamos encontrar 3 características do avivamento na pessoa de Jesus. O Evangelho de Marcos mostra uma dinâmica de atividade de Jesus que, sendo o menor dos evangelhos, Mateus tem 28 capítulos, Lucas tem 24 capítulos, João tem 21 capítulos, Marcos só tem 16. E o texto nos mostra que o evangelho que contém o maior registro de milagres é Marcos, de atividades missionárias dinâmicas. É Marcos, é o evangelho das obras, é o evangelho dos sinais, é o evangelho dos milagres. E lá Jesus age de forma intensa e rápida, imediatamente, logo que saiu das águas, logo fez isso, logo entrou na sinagoga, imediatamente operou. Então, ele tem um indicativo numa palavra grega, eutos, que é imediatamente, um advérbio de tempo, que indica agilidade, velocidade. E nisso, ele mostra Jesus como servo vencedor das enfermidades, dos demônios, das forças das trevas, sobre a natureza e, por fim, sobre a morte. Jesus é esse ser que domina sobre tudo e todos. Segundo o Evangelho de Marcos, ele nos mostra Jesus como servo sofredor, que sofre pela humanidade, que é aquele que é traído, mas que dá o seu sangue para resgatar a muitos. E terceiro, ele apresenta Jesus como servo triunfante, aquele que conquista sobre as forças do mal. Ele ressuscita, ele triunfa sobre as forças do mal. Já o Evangelho de Lucas, esse evangelho, ele nos mostra aqui Jesus como filho do homem, o homem perfeito. Lucas é médico, ele está escrevendo para um público grego, representado por Teófilo, para que ele tenha certeza de todas as coisas que lhe foram ensinadas. Então, o Lucas escreve para que ele tenha certeza, e nisso ele vai apresentando Jesus como um homem perfeito. E a humanidade de Jesus, ela é revelada de forma tremenda no Evangelho de Lucas, aquele que se identifica com os homens, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então é esse Filho do Homem, que é o homem perfeito, que aparece no Evangelho de Lucas. Já o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que inaugura a igreja primitiva. Nesse livro, nós vamos ver o avivamento nos Atos dos Apóstolos, o serviço dos apóstolos. Esse livro é chamado Atos do Espírito Santo, Milagres do Espírito Santo, porque a dinâmica do Espírito Santo já começa no primeiro capítulo, na mensagem de Atos, mostrando, Jesus diz em Atos 1:5, dizendo, vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. A promessa do Pai, a promessa do Espírito Santo, João diz, ele é quem batiza. Jesus, não existe ninguém na terra capaz de batizar alguém com o Espírito Santo, só Jesus. E é por isso que ele batiza a sua igreja para que lhe pertença. E
o avivamento na igreja primitiva, ela vem com essa promessa, o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo estava profetizado lá em Joel, no 8º século antes de Cristo. Joel profetizou que Deus derramaria. Joel, ele enxerga uma grande calamidade nos seus dias, os gafanhotos entraram na terra, devoraram tudo, deixando o povo em pânico, em fome. Olhava para o céu, parecia tudo escuro, aquela nuvem de gafanhotos escurecendo os céus, o desespero tomando conta. Joel pegou aquela praga de gafanhotos e disse que assim seria uma praga que cairia sobre Israel por conta da rebeldia, da desobediência. Eles seriam atacados por exércitos igual ao exército de gafanhotos e viveriam um momento de crise. Mas a ordem para eles é: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, clamai, jejuai. Então ele ordena que todos busquem ao Senhor, sacerdotes, uivai. Ele manda fazer um clamor de desespero. E nisso ele promete o derramamento do Espírito Santo após a grande crise. E isso vai acontecer em Atos 2. Jesus treinou 12 homens e aumentou uma equipe de cerca de 120 pessoas. E a Bíblia nos mostra que eles estão lá perto de Jesus após a ressurreição, mas Jesus disse: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quer dizer, a igreja seria inaugurada pelo Espírito Santo. A igreja só poderia ser igreja quando ela recebesse o Espírito Santo na sua dimensão mais poderosa possível. Por isso que Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, capítulo 12, que todos foram batizados no Espírito Santo. Então, a descida do Espírito Santo em Atos, ela é clara. Atos, capítulo 12, estão reunidos no mesmo local e ela vem com sinais visíveis e audíveis. Serão vistas línguas repartidas como que de fogo e todos irão ouvir eles falando as línguas das nações de forma sobrenatural, sem terem aprendido, sendo galileus e os estrangeiros que estão em Jerusalém para a festa da Páscoa, que ficaram até a festa do Pentecostes, que é a festa das primícias, das colheitas, eles irão ver a inauguração da igreja. Esse Espírito Santo que desceu ali, inaugurando a igreja. Veja que a igreja só é inaugurada pelo Espírito Santo. E ela foi inaugurada com o batismo com o Espírito Santo. Porque João Batista diz assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, para que pudesse se preparar para receber o reino. Mas vem um que é antes de mim e depois de mim, que vos batizará com o Espírito Santo. Ele prometeu que quando Jesus viesse, ele iria selar a sua comunidade. Em Atos 2, o derramamento é sobre os judeus. Em Atos capítulo 8, aí depois do capítulo 2, nós não vemos mais no livro de Atos o registro das manifestações como se dá logo de início. A gente vai ver em Atos capítulo 8 mais um derramamento do Espírito, quando Pedro e João chegam lá e põem as mãos sobre eles. Então, os samaritanos, o povo misto, recebe agora o Espírito Santo. Isso se torna visível, a Bíblia não diz como, porque em outros momentos vai dizer que falaram em línguas e profetizaram, mas aqui não diz. Diz apenas que Simão, o mágico, percebendo e vendo, então ofereceu para Pedro dinheiro para que lhe vendesse esse poder, para que ele pudesse manipular, achando que podia comprar o dom de Deus. E Pedro disse que ele não tinha parte nas coisas de Deus, porque ninguém pode comprar a Deus. Então, Atos 2, o derramamento do Espírito, começa o cumprimento da profecia de Joel. Atos 8, o Espírito é derramado sobre os samaritanos para saber que o Espírito Santo não está limitado a um grupo, a uma classe só de judeus. Os samaritanos também têm sangue judeu. Em Atos capítulo 10, ele será derramado na
casa de Cornélio, o romano, em Cesareia. Então, nós vemos agora o Espírito sendo derramado numa família só de gentios. Enquanto Pedro está pregando, não tem essa história de serem redimidos para serem batizados. Então, aqui, para ver que não tem precedência nem ordem no trabalhar de Deus e no seu querer. O Espírito desce e eles falam em línguas e profetizam. Atos 2 fica claro que são línguas das nações, mas Atos 10 não deixa claro que tipo de línguas eles falaram. Então, apenas de uma glossolalia. Houve manifestações de línguas. Então, eles profetizam e falam em línguas simultaneamente em Atos. Então, Pedro diz assim: quando vi que Deus derramou do seu Espírito, como no princípio deu a nós, deu também aos gentios, então percebi que Deus não faz acepção de pessoas. Quem fazia eram os judeus. Eles estavam separando aqueles que de fato mereciam e não mereciam, que iria receber e não ia receber. Mas Deus não faz acepção de pessoas. O Espírito é para todos, judeus e gentios. Por isso que a igreja é composta de judeus e gentios. E eles há uma só fé, há uma só esperança, há um só batismo. Veja só. Em Atos, capítulo 19, o Espírito é derramado mais uma vez. Paulo encontra os homens que diziam serem discípulos de João Batista, mas nem conheciam o Espírito Santo. E João falava do Espírito Santo o tempo todo, que quando ele viesse, ele batizaria com o Espírito Santo. Então, era um discípulo que ouviu de alguém distante de João, então seguia João sem saber a doutrina de João. Nem conhecia a doutrina de João, nem conhecia a doutrina de Jesus. Então, Paulo vai, instrui eles corretamente, batiza nas águas, impõe as mãos sobre eles, e eles recebem o Espírito Santo, e são os efésios, fora dos círculos de Jerusalém, da Palestina, o Espírito Santo sendo derramado pelo mundo sobre a igreja de Jesus Cristo. E essa é a proposta do avivamento. Por isso que o livro de Atos dos Apóstolos, ele fala da palavra Espírito Santo 40 vezes. Espírito Santo. A palavra Espírito do Senhor 2 vezes. Espírito de Jesus 1 vez. E Espírito, somente Espírito, com referência ao Espírito Santo, 13 vezes. Veja que é o livro que trata do Espírito Santo avivando a sua igreja, derramando o seu Espírito para a grande proclamação do Evangelho, da disseminação do reino de Deus, da difusão e atingindo o mundo. O avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Quando falamos de epístolas, estamos falando das cartas. Hoje, quando nós queremos nos comunicar, você está no Brasil, alguém está no Japão, na China, na Noruega, você manda um e-mail. Então, você quer dizer alguma coisa para alguém que está do outro lado, para uma comunidade, ou faz uma live, ou manda um e-mail. Então, a técnica da comunicação que Paulo tinha à sua disposição naquela sua época para encurtar as distâncias era as cartas, as epístolas, que conduzia a instrução para as pessoas. Essa é a função das cartas. Elas tanto vai levar uma mensagem de exortação, porque ela cumpre uma missão profética. Essas cartas eram circunstanciais, porque dependia das circunstâncias, da necessidade que havia naquele lugar que ele escrevia. Então, são cartas circunstanciais e elas cumprem a função profética. Exortava a igreja, consolava de algumas dificuldades e problemas. Então, exorta, consola e edifica, porque ela doutrina, fundamenta a pessoa. Ela exorta, ela consola e ela edifica. Então, nas epístolas paulinas, a mensagem do avivamento é notória quando Paulo escreve a carta aos Romanos para mostrar que a justificação é exclusivamente pela fé, não depende das obras nem de ninguém, mas o ato de Cristo ter realizado a justificação
e ter sido feita propiciação da parte de Deus pelos nossos pecados. Na carta aos Coríntios, Paulo vai mostrar como o corpo deve ser mantido unido e avivado pelos dons espirituais, primeira carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, a igreja ela tem que manter a pureza por conta dos falsos apóstolos. A carta aos Gálatas, por conta do legalismo e a visão judaizante. As cartas de Paulo são 13, ela é chamada de Corpus Paulino. A primeira parte é chamada as grandes epístolas, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. A segunda coluna, Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses, são as chamadas cartas da prisão. Nessas cartas, a ênfase é na pessoa de Cristo como cabeça da igreja, a igreja sendo o seu corpo, a carta do amor para Filemão e Filipenses, a carta da alegria. As cartas aos Tessalonicenses são as cartas da escatologia, da volta do Senhor. E as cartas pastorais, que é para 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são cartas específicas para os pastores de Éfeso e da ilha de Creta. E nós temos as epístolas gerais, que são 8 cartas, ou universais. Temos a carta aos Hebreus, que trata da supremacia de Cristo, a sua superioridade, e mostra como uma igreja avivada ela passa por sofrimentos, perseguições, os irmãos têm sido espoliados dos seus bens, mas eles têm um referencial de fé, que é uma grande nuvem de testemunha. Abraão, Isaac, Abel, Jacó, os patriarcas, os heróis da fé, Davi, Sansão. Então, esses triunfaram pela fé. Então, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Vamos deixar de longe o pecado que nos rodeia e avançar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então, essa epístola aos Hebreus, ela aviva a igreja que está sendo perseguida. É uma grande exortação. A carta de Tiago, que é a mais prática de todas, nos chama ao aspecto prático da fé cristã. As cartas de Pedro ensinam a superar o sofrimento e a manter-se fiel ao Senhor. As cartas de João, que elencam a preservação da doutrina, o cuidado com o anticristo e a preservação do amor. Uma igreja avivada, ela sustenta tudo isso. E a carta de Judas, que ensina a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, essas cartas, elas nos ensinam a estar dentro do padrão de Deus, da vontade de Deus. Manter a igreja avivada. As doutrinas, a exortação, a edificação que essas cartas apresentam, o consolo que ela nos promove, mantém a igreja avivada, porque Paulo vai ensinar nessas cartas como orar, por quem orar, por quanto tempo orar, ele só ora em todo o tempo, sem cessar, né? Ora por todas as autoridades constituídas, e um viver cristão digno, sem mágoas, sem revoltas, um despojamento do velho homem, o revestir-se do novo homem, tudo isso nas cartas. Então, as cartas nos conduzem para uma vida avivada que glorifique a Deus. E o avivamento do Apocalipse? O Apocalipse é o último livro escrito pelo evangelista João, o apóstolo João, não confundir com João Batista, foi o mesmo que escreveu o Evangelho de João, por volta do ano 90, 95. Esse livro ele trata da revelação das coisas futuras, porém, foi escrito para consolar João e a igreja dos seus dias, que estavam debaixo de uma ferrenha perseguição durante o domínio do imperador Domiciano. Então, nesse livro, já é apresentada a mensagem da consolação e um chamado a uma vida avivada. Nós vamos ter logo no início, nos capítulos 1, a revelação de Jesus, mostrando que ele está vivo para todo sempre. Então, João precisa confiar nele, mesmo estando na ilha de Patmos. Ele é o que venceu a morte, e ele tem a chave da morte e do inferno na sua mão, então ele detém todo o poder consigo. Ele tem a chave, ele abre, ele fecha, e ninguém pode alterar as suas decisões. Capítulo 2 e 3 do Apocalipse, ele manda 7 cartas às 7 igrejas, chamando a uma reforma,
chamando ao princípio aquele Éfeso que saiu do primeiro amor, volta para o teu lugar. Aqueles que estão envolvidos com prostituição, deixa a prostituição. Estão envolvidos com idolatria, deixa a idolatria, com falsas doutrinas. É um chamado a crer e a persistir na sua fé. Ele mostra do capítulo 4 ao capítulo 19 uma série de revelações, onde vai ter 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E aí tem 7 personagens dentro dessa história, de um grande drama que tanto apontava para os dias de João, porque ele vai dizer no capítulo 17 que a mulher que viste, que está sentada sobre a besta, é a cidade que reina sobre todos os reis da terra. Então, naqueles dias, era Roma plantada sobre as 7 colunas. Então, ele já entendia que estava falando dos imperadores romanos, do seu governo, que representava o anticristo para João naqueles dias. Mas o que João vê é no capítulo 7, uma multidão que ninguém pode contar, comprada e lavada pelo sangue do Cordeiro. É uma outra multidão de 144 mil sendo selados e protegidos do poder do anticristo. É o triunfo do povo de Deus que está sendo conduzido pela sua palavra, pelo seu testemunho, pelo Espírito Santo. Ele vai ver no capítulo 14 os escolhidos selados no Monte Sião, triunfantes, seguindo o Cordeiro para sempre, sendo conduzido até a fonte das águas da vida. Esse livro mostra o triunfo de Cristo sobre as forças do mal, no capítulo 19. Como a igreja, se eles que vão lutar até a morte, vão vencer o inimigo, a Satanás, pelo poder do sangue do Cordeiro, conforme Apocalipse 12. Alguns que vão perder suas vidas pelo testemunho da palavra irão ressuscitar. E juntos, os que estavam vivos e os que estavam mortos, ressuscitados, glorificados, reinarão com Cristo para sempre. Então, é melhor ler o Apocalipse na perspectiva da igreja, ela enfrentando os seus dilemas e sendo avivada pelo Espírito Santo em todo o tempo, em toda a história, e triunfando com Cristo, o seu povo, seja o povo judeu, que vai ser restaurado, seja a igreja do Senhor, ela triunfa sempre em Cristo Jesus. É isso que nós aprendemos nessa grande mensagem do Apocalipse. Quem tem sede, venha a mim, venha e beba, receba de graça da água da vida. É um convite da igreja, do Espírito e da noiva, o Espírito Santo convidando para desfrutar das bênçãos divinas. A nossa conclusão é esta: o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. Nós podemos ver isso nos evangelhos através da pessoa de Jesus. Jesus que vivia em oração, guiado pelo Espírito Santo, expulsando demônios pelo Espírito Santo. E é o mesmo que batiza a igreja com o Espírito Santo. No geral, nós podemos ver o plano genuíno do avivamento através de tanto dos evangelhos quanto do livro de Atos dos Apóstolos, que é o modelo de uma igreja avivada, debaixo de perseguição e de sofrimento, mas resistindo com o poder de Deus. E podemos ver nas cartas a base da mensagem do avivamento. Então, que você possa ver que aquilo que Deus quer de nós está registrado nas Escrituras, no Novo Testamento, nos 27 livros, nos 4 tipos de gênero literário que estão escritos no Novo Testamento. E, por fim, o Apocalipse, o triunfo da igreja, com a grande mensagem: o Espírito e a noiva dizem: venha. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe suas aulas, que Deus abençoe seu ministério, a sua família, que possamos estar juntos nas próximas aulas, pois estaremos dando continuidade a esse tema do avivamento. Uma grande lição. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.